social do São Paulo é uma maravilha, né? E aí até pro público mais geral, né, Ale? Quando a gente fala desse conselho do São Paulo, fala da política, tem uma galera do chat que não tem muito conhecimento, né, de como que funciona essa parte política, a parte do conselho e tudo mais. Eu acho que uma pauta que ficou mais forte até pro público geral nos últimos dias é a pauta conselheiro que torce pra time rival, que não é bem lá uma novidade no São Paulo, né, nos que já estão, mas essa última votação teve vários pontos, né, e teve ali 2 nomes que tem a suspeita forte, né, de que, enfim, torcem pro rival, 3 nomes, né, então ali que torcem pra times rivais, né, então um de cada do estado de São Paulo. Dá pra falar que não é democrático, né, nesse Isonomia. Plural. E teve também, porque assim, eu fiz uma postagem que é pública no site do São Paulo Futebol Clube, isso há 10 anos, né, quem faz parte do Conselho Consultivo, que tá o Leco, tá o Aidar, são pessoas que o São Paulino pegou asco, pegou nojo dessas pessoas pelo que elas fizeram no São Paulo, mas que seguem decidindo e seguem votando aí os próximos passos, né? Como é que você enxerga essa situação toda do Conselho Deliberativo do São Paulo, essa eleição dos vitalícios, né? Com esse, enfim, boato aí de torcedor rival e também essas pessoas que tomam decisões, que você falou, né? Que tem 97 anos, tem ali várias outras coisas, né? Mas, enfim, geralzão dessa eleição do Conselho que chama a atenção de muita gente. A política do São Paulo sempre foi extremamente hermética. Se você não estivesse dentro dela, você sabia só migalhas dela. Isso, não tô falando de 1940, eu tô falando de 2014. Só que isso começou a mudar nos últimos anos. Ainda assim, ela é muito difícil de você ter detalhes. Por exemplo, você pega um cara qualquer da política, qual o grupo que ele faz parte? É muito difícil você ter essa informação. Você perguntar para 3 pessoas, você pode ter 3 respostas diferentes. Eu acho que ele é do Participação. Eu acho que ele é do... Assim, não existe informação... Do mesmo jeito que você tem no site a lista de conselheiros, você não tem uma lista de participantes de cada facção, não. Chapa. Cada grupo. A facção, o nome facção nem tá errado, né? Sim, mas é que é atribuído a coisas... conotação negativa, mas não é nem com essa conotação que eu quero dar. Mas você não consegue saber. Então, como você vai saber que o Casares, que tem uma entrevista dele em 2020, dizendo, não, porque o Leco nem gosta muito de mim, não que ele queria me barrar. Eles são do mesmo grupo. Então, assim, mesmo que o Leco pessoalmente pudesse querer barrar, eles estão no mesmo grupo e o grupo aprovou. Então, tipo, não existe isso. Você segue o que tá no grupo. Porque o São Paulo, ele eu costumo dizer que são zumbis. Então, tipo, alguns conselheiros, eles têm os zumbis que eles controlam. Você vai votar do jeito que eu tô mandando. E a gente viu isso na última eleição para vitalício. Quando você tem combinações de votos que se repetem com uma regularidade, uma frequência monstruosa. Eram 220 e tantos votos, e você tinha 47 com exatamente a mesma combinação de 3 conselheiros. Qual a chance disso acontecer sem ser com algum tipo de conchavo? A outra tinha 35, outra tinha 33, e essas 3 mais combinadas, elas tinham exatamente 9 nomes diferentes. 3 em uma, 3 em outra, 3 em outra, e nenhum deles se repetia. Qual a chance disso acontecer? Não existe. Estatisticamente é irrelevante. Mas no São Paulo acontece. E deve acontecer em outros clubes também. Por quê? Porque você tem uma eleição para conselheiro vitalício, deveria ser uma grande honraria. É algo que você já foi. Sim. No passado. Você vai decidir o destino do São Paulo pro resto da sua vida, mesmo que você tenha 97 anos e não apareça mais no clube. Você vai decidir o futuro do São Paulo pro resto da sua vida. Enquanto você estiver vivo, você não precisa necessariamente estar em boas condições mentais. Inclusive, um conselheiro tem dado votos, embora esteja internado com Alzheimer numa clínica. E ninguém lá dentro fala nada, sabem da situação, mas não falam nada, porque você não pode levantar a voz contra o conselho, senão você não vai ser eleito vitalício. Você pega as eleições de vitalício, você vai vendo assim, um cara foi eleito aqui, beleza, ele foi eleito aí você vai ver quantos votos ele teve na última, 0. Nem ele votou nele mesmo, 0 voto. Aí você vai ver na anterior, 0 voto. Mas a política funciona assim. Não deveria ser assim.
Você vai votar num negócio que é uma honraria, você tem que votar em você mesmo. É por isso que foi ruim que essa última eleição tenha tido só 10 candidatos. Porque todos os candidatos puderam votar em si mesmos. Então você não tem aquela bizarrice do candidato com 0 voto. Que já teve a manobra no Conselho Consultivo, que não colocaram ninguém de oposição. Você tinha 11 candidatos de situação e 5 de oposição. Você tinha que eliminar 6. Então você elimina o quê? Os 5 de oposição, e aí você faz um sacrifício lá com um qualquer que nem era conselheiro, então ele pode ser vitalício, pode, tanto é que teve... o Paulo, né? E aí ele faz esse sacrifício, né? Tem que sacrificar alguém. O que devem ter oferecido alguma coisa para ele, talvez a eleição garantida na próxima. É assim que funciona o São Paulo. São Paulo funciona na base de trocas, na base de favores. Então, você me ajuda aqui que eu vou te ajudar ali. Se você ficar falando isso aí, você não vai conseguir ser eleito vitalício. Seriado Succession. Existem casos assim, tem gente que não foi candidato a vitalício agora porque foi barrado, porque assinou a lista lá dos 50 nomes pro Casares dar explicações, que deveria ser algo que ele deveria fazer com prazer. Mas o São Paulo não quer dar informações. O São Paulo, que vive de seus 20 milhões de torcedores, o São Paulo só é do tamanho que ele é por causa dos seus 20 milhões de torcedores, não é por causa dos títulos, é por causa dos torcedores. Porque você tem vários clubes que tem muitos títulos no passado e hoje em dia encolheram porque não tem torcida, ou não tem uma torcida relevante. Você tem clubes que viveram umas fases longas, mas porque eles tinham uma torcida grande, eles mantiveram seus status de grande e depois conseguiram se reerguer. Então, você é obrigado a dar satisfação para os torcedores. Não é uma opção. Aí você pode. Uma reclamação atual é que se a gente for ficar rebatendo mentiras, vai ter que falar o tempo todo. Sim, você tem que falar o tempo todo com a torcida. Seja para rebater mentiras, ou seja para responder perguntas da imprensa. Se elas são rebatidas, se elas são baseadas em mentira, dê a versão correta. Mas dê em público. Não adianta ir lá e falar com o repórter, o repórter amiguinho em off, dizendo assim, fala aí que isso tá acontecendo. Isso é uma coisa que me irrita profundamente, né? O cara, assim, ele é, assim, diretor do São Paulo Futebol Clube, ele é presidente do São Paulo Futebol Clube. Aí o jornalista tem uma proximidade com ele, ao invés de ele dar uma entrevista em on, né, falar, enfim, dar uma declaração pra esse cara, tipo, eu acho tal, e fala, vaza você, que é, tipo, cara, assim, não faz muito sentido, não parece, assim, postura de, sei lá, dirigente de time pequeno, não custa nada da explicação, porque se você só deixa claro, tá sendo bem feito o trabalho. A última entrevista coletiva do Júlio Casares foi em 28 de maio de 2021. Vai completar 4 anos sem dar uma única entrevista coletiva. Aí vão dizer, mas ele foi no Roda Viva, mas ele fala na Zona Mista. Não é a mesma coisa que uma entrevista coletiva. Tá aqui o Chacon que sabe melhor do que eu. Aí, às vezes, o pessoal ainda bem que você tá aqui pra testar, né? O pessoal, às vezes, nas redes sociais fala, por que essa crítica que você faz ao Casares aqui, você não pergunta pra ele? Eu falei, mas quais são as possibilidades que a gente tem de perguntar? Se a gente tivesse disponibilidade pra perguntar pra ele, se ele se colocasse à disposição, legal. Eu lembro quando teve aquelas chuvas na Bahia, a parte social lá fez uma ação até bem legal sobre receber donativo para enviar para a Bahia, um negócio bem bacana. E aí eu fui lá fazer uma matéria, entrar ao vivo para falar sobre isso. São Paulo estava se mexendo para ajudar o pessoal da Bahia e lá estava o Casares. Eu falei, poxa, a gente queria saber um pouco mais do que está acontecendo. Isso aí o quê? 2021, na pandemia. Época do golpe. Aí ele não podia falar. Eu juro para você que ele falou assim, não, eu quero mostrar que estamos fazendo um grande trabalho, eu vou te convidar pra ir lá na minha sala, eu vou te mostrar. Eu falei, porra, legal, bacana, vamos marcar, Não tentei algumas vezes, nunca fui atendido, uma pena, porque... Mas não tem a chance. Assim, coletiva de apresentação, declaração, eu vou me ausentar, vocês precisam falar com o técnico, vocês precisam falar com o jogador. Isso é uma demonstração de covardia gigantesca, porque, assim, se você não tem tempo para falar com os torcedores, porque a alegação às vezes é que não tem tempo, tanto é que, assim, outro dia ele deu uma entrevista para um canal que tem 190 inscritos, uma entrevista longa, mas ele não tem tempo para vir no Arquibancast.
Né? Mas assim, se você não tem tempo para falar com os torcedores, se a sua desculpa é essa, desculpa, você está sendo incompetente. Não existe outra explicação. Você não está sabendo gerenciar o seu tempo. Ah, mas eu tenho muitas coisas para gerenciar, não sei o quê. Acredito, mas o torcedor tem que ser sempre a prioridade. Não existe. Pro cargo que ele tem, né? Agora a gente tem a questão do FDIC. O FDIC, eles deveriam estar sendo muito abertos com isso, com o torcedor. Só que o que acontece? Fica mais pergunta no ar do que resposta. Porque eles não falam quanto arrecadou. Isso é uma informação que é pública. Para a própria culpa deles mesmo. Sim. A especulação gera pela própria omissão. Sim, só que é uma informação pública. Só que não é qualquer um que tem acesso a essa informação. Então, eles deveriam chegar e falar, olha, já arrecadamos X, 220 milhões, parece que é o último número. É um número excelente, só que não vai resolver os problemas de São Paulo. Só que então eles têm que explicar como que esse dinheiro vai ser usado, já está sendo usado. Isso ninguém sabe. Já foram pagas os empréstimos bancários, os juros com os bancos, que são os que têm o juro mais alto, ou a gente está captando isso há meses e ainda não representam um negócio. E se não representam, deve ter uma razão burocrática para isso, e ok. Qual é a previsão? Ah, temos previsão ou não temos. Até falar assim, não temos a previsão. Eles têm uma dificuldade gigantesca para apresentar qualquer tipo de previsão. São Paulo não informa prazo de estimado de recuperação de lesionado, e que seria até muito bom, porque se eles acertassem com frequência, poderiam falar, olha, a gente costuma acertar, voltou antes. Mas como não volta, eles não falam nada, aí o cara volta assim, saiu na imprensa que o cara ia ficar 4 meses, aí o cara fica 5 meses, só que, lá dentro estavam trabalhando com 6. Uma notícia que potencialmente boa, fica ruim. Por quê? Por falta de transparência. Sim, exato. Acho que esse é o principal ponto, né, de você não ter uma comunicação clara com o seu torcedor. Isso vai gerar crítica, principalmente da torcida, né, Senna? Porque, Total. Cara, você espera que seu gestor, quem te representa, ou não te representa muitas vezes, fale com você, dê explicação. Porque, de novo, né, cara, e aí a gente fala isso até, assim, pessoas que não têm nada a ver com isso tomam as dores. Então, sei lá, departamento de comunicação, por exemplo, não é culpa de vocês isso que a gente tá falando. Isso é culpa de quem tem a cadeira e de quem deveria tomar frente acerca disso. Mas quando a gente não tem Zona Missa, quando a gente não tem coletiva, não é eu que perco, não sou eu que acho legal ficar indo lá perguntar pros caras, e aí, como é que tá, tal. É o torcedor que precisa dessa explicação.